já povoado ali na frente. Logo na entrada, encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar por que desamarrai o jumentinho, respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partirão e encontrarão tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarraram o jumentinho, os donos perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus bancos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão, os discípulos ouvindo e cheios de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritaram: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. No meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras ficarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, nesta Semana Santa, em que celebramos sua morte e ressurreição, peço-te, conferte meu coração. Senhor, sois nosso Pai e Senhor da vida. Derramai vossa bênção sobre vossos filhos e filhas presentes. Ó Deus, que fizeste o nosso futuro padecer o suplício da cruz para arrancar-nos a escravidão do pecado. Concedei aos vossos servos e servas a graça da ressurreição. Deus nosso Pai, cremos na ressurreição da carne, pois tudo caminha para a definitiva comunhão conosco. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Amém. Dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde estava Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Ofereceram-lhe um jantar. Marta servia. Maria, tendo tomado um vidro de perfume de nardo puro, muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Terça-feira. Jesus estava com os discípulos e disse-lhes: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Pedro pergunta-lhe: quem é de quem fala? Jesus responde: é aquele a quem eu der um pedaço que umedecerei no morro. Tendo umedecido o pão, ele o dá a eles, que sai imediatamente.
derramado por muitos para a remissão dos pecados. Fazer isso em memória de mim. E dando graças, deu, dizendo: beber deles todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Fazer isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. Fazer isso em memória. Fazer isso em memória de mim. Sexta-feira. Era mais ou menos a hora sexta. E houve trevas sobre a terra inteira, até a nona hora. Tendo desaparecido o sol, Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, entregou e expirou.
estaremos todos condenados, né? Então, a partir de hoje, a missa já começa com a missa de ramos, né? E como foi feito lá na igreja, é a celebração do nascimento de Jesus. E aí eu vou perguntar, vamos ver se alguém sabe. Alguém sabe por que Jesus entrou num burrinho? Ele viajou num burrinho. Você sabe? Por quê? Você vai assim mesmo? Então é assim, gente, porque como falavam que Jesus era um rei e estavam querendo matar ele, era sempre assim, quando o rei ia para a guerra, ele ia de cavalo, que era para mostrar que ele estava com um animal forte, ágil e que ele estava pronto para a guerra. Quando o rei ele ia em paz para o reino, ele ia num burrinho para mostrar que ele estava em missão de paz, ele mostrava humildade. E Jesus ele entra no burrinho para mostrar que ele é o rei, mas que ele é humilde, ele é um rei diferente, porque todo mundo estava esperando. Então ali causou ainda mais raiva nos poderosos, mais gente, mais população, mais gente se converteu. Vendo o exemplo dele, eles viam que Jesus era humilde, que Jesus sempre estava junto com os necessitados. Ele não fazia distinção de ninguém, ele abraçava. Então, todo mundo foi se convertendo. E ali, na hora que os ramos, todo mundo canta, é com muita alegria. Quando nós vamos para a missa agora, é com muita alegria que todo mundo vai balançar o ramo. De novo, agora a gente sabe. Todo mundo com muita alegria, então, vamos balançar o ramo. Vamos balançar o ramo para receber Jesus. E aí ele começa nessa semana, aí a gente vai vendo os acontecimentos. E aí o que ele podia fazer? Ele podia, já que ele sabia o final da história dele, do destino dele, ele poderia ter se isolado, ele poderia ter se isolado em casa orando, ele podia ter fugido. E o que ele decidiu? Ele decidiu na segunda-feira, eu não sei se vocês sabem, mas a segunda-feira próxima é conhecida como o Dia dos Amigos. Todo mundo acha que é lá em julho, né? Em julho, dia 20 de julho. Mas é a segunda-feira depois de Ramos, do domingo de Ramos. Por quê? Porque Jesus, ele decide que ele quer passar o dia, os últimos dias dele com as pessoas que ele mais ama. Então ele vai para a casa de Lázaro, de Maria, de Marta, que são os três melhores amigos. Lázaro é o melhor amigo de Jesus. Lá ele passa a noite. E Maria, ela se sente tão extasiada, ela ainda não sabe o que vai acontecer, mas ela é tocada pelo Espírito Santo e ela, no êxtase dela, ela pega um perfume que na época era o perfume mais caro que existia e ela joga 1 litro de perfume na cabeça e nos pés de Jesus. Naquele dia, naquela hora, os discípulos falam assim: que loucura é essa? E Jesus fala assim: calma, vocês vão ter os pobres, vocês vão ter mais tempo entre vocês, só que eu não vou estar mais aqui. E ela sabe que ela guardou esse perfume para mim. Então é um momento muito lindo. E ali os discípulos já começam a prestar mais atenção no que Jesus fala, porque ele já dá a entender que o fim dele está próximo. Aí vem a terça-feira. Todo mundo acha que a quinta-feira é o dia da última ceia, mas a última ceia, na verdade, ela foi feita na terça-feira. E lá, enquanto eles estavam reunidos, e lá as crianças mostraram, Jesus vai fazer a revelação que
lá. E nisso, ela no desespero, ela sai correndo e ela vai atrás dos discípulos e ela encontra Pedro e João. E ela conta o acontecido e eles vão lá visitar. Só que quando eles chegam lá, por mais que Jesus colocou Pedro como a base, a pedra, o início da igreja dele, por mais que ele explicava sempre para Pedro tudo que iria acontecer, Pedro, na hora que chega no segundo caminho, Deus se te produzindo, ele não entende, ele não acredita. Pedro ainda continua triste. Mas João, que é o discípulo amado, ele recorda todas as conversas que teve com Jesus e da promessa que a crucificação, a morte não era o fim, era o início. Era o início de uma nova vida que ele estava deixando para todos nós, onde ele deixava a salvação. E ali está Jesus, ele aparece em cima do sepulcro das mulheres, os anjos anunciam que Jesus está vivo. E ele, gente, não é assim, não, gente, ele está vivo. Ele está vivo. E ele está esperando cada um de nós fazer a nossa conversão aqui na terra. Para quando chegar o momento da nossa morte, no momento que todos nós estamos destinados, nós possamos, assim como ele, ressuscitar com ele. Então espero que vocês tenham uma boa Semana Santa. A partir de hoje, tem todos os acontecimentos. E nesse papelzinho que a gente fez a leitura, tem falando Mateus de 26 a 28. Nos capítulos 26, 27 e 28, ele conta tudo que vai acontecer nessa próxima semana. Então, se possível, as famílias lerem com as crianças, explicarem para quando vocês chegarem na quinta-feira, fazendo toda a peregrinação, participando das procissões, das crianças saibam o significado. E agora, se elas comecem a buscar cada vez mais Jesus e levar Jesus para casa também. É isso, gente.